E é isso aí, riquezas. Estamos chegando ao final do inverno e ao final da lunação de Virgem. Esse signo, né, que representa então a transição do inverno para a primavera, essa energia mutável de mudanças. Você conseguiu fazer as mudanças que essa energia pediu, que essa lunação pediu? Organizar as ideias, organizar o mental, sua rotina. E na última lua cheia, né, que foi a semana passada, vieram insights, revelações, ficou mais claro para você aquilo que você pode aperfeiçoar na sua vida? Espero que sim. Então, vem comigo que a gente vai saber então o que vai ser da lunação, no finalzinho da lunação de Virgem com a lua minguante em Gêmeos. Esse aqui é o História do Céu e eu sou Camila Olivetti. Aqui eu trago, né, alguns aspectos que estão acontecendo com os astros durante a virada da lua, durante então as fases da lua, que são pontos críticos ali, para que a gente possa trazer um pouco mais de consciência para o nosso dia a dia, né, para que a gente possa caminhar aí mais em harmonia com os astros, com a natureza e poder fluir na vida. Então, bora lá. Essa semana, então, a gente tem a lua minguante em Gêmeos, né? E como foi dia 17 do 9 e vai até o dia 25 do 9. Dia 25 do 9 a gente vai ter então a lua nova em Libra, né? O Sol vai entrar em Libra ainda essa semana, no dia 22 do 9. A gente vai ter o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul, né? Equinócio de outono no hemisfério norte, que é um ponto importante, né? O ano zodiacal começa quando o Sol entra em Áries, lá no equinócio de primavera e de outono, né? Pra gente aqui, equinócio de outono, quando o Sol ingressa em Áries, ali por volta do dia 20, 21 de março. Então é o começo de um ano novo astrológico e agora é o marco dos 6 meses, né? A gente está aqui então entrando no segundo semestre desse ano novo astrológico, quando o Sol for ingressar em Libra, que vai ser no dia 22 do 9, né? Librianos aí aniversariando a partir então do dia 22. Então, essa última semana agora, do dia 17, esses últimos dias até dia 22, e pega um pouquinho até o dia 25, no comecinho da entrada do equinócio de primavera aqui pra gente, é um momento então de minguar, é um momento então de reflexão, né, de desapego, de limpezas. E o que está pedindo? Sol em Virgem, né, iluminando então a nossa capacidade de aperfeiçoamento, de ser criterioso, de ser minucioso, e a Lua em Gêmeos, né, e eles fazem um desafio. Então é um momento ali de inflexão entre os dois. E a Lua em Gêmeos está falando da nossa capacidade de unir, né, o emocional com o racional. Então, é a inteligência emocional. Então, eu acredito que nessa Lua minguante a gente vai precisar rever, né, avaliar como que foi a nossa comunicação, como que está a nossa comunicação, como que ficaram as nossas ideias depois dessa organização na lunação de Virgem. Quais foram as informações que a gente acessou, as conversas que a gente teve, talvez a gente pôde ter colocado as cartas na mesa com algumas pessoas, tomado algumas decisões em relação a documentos, a papéis, a conversas que a gente pode, né, que vocês podem ter tido com alguém que precisava ser esclarecido algum assunto, ou se começou cursos, né, ou se finalizou algum curso. Então agora a gente vai estar nessa semana de lua minguante avaliando os resultados, né, e como que a gente pode, o que que vai ficar e o que que a gente pode deixar ir, o que a gente pode desapegar. Então é uma lua, né, minguante em Gêmeos que está pedindo para que a gente possa ouvir mais, calar, silenciar, né? E falar menos, tá? Parece controverso, né? Porque a lua em Gêmeos é uma lua comunicativa, que expressa as emoções, mas ela tá minguando. Então, é pra gente dar um freiozinho,
pensar mais, refletir, ficar mais no silêncio, escutar mais do que falar, né? E poder avaliar aí com o Sol em Virgem o que serve pra gente, né? Então, quando você vê uma notícia, quando você entra num bate-papo, né, numa conversa com alguém, entre os amigos, ou se corre alguma informação ali no ambiente de trabalho, né, a chamada fofoca, rádio peão, se ou se são coisas construtivas, né, você vai precisar avaliar. Se são coisas construtivas, que te agregam, que são do seu interesse, que vão te trazer algum resultado, ou se é coisa que só vai ficar minando a tua energia, te deixando para baixo, revoltado, e não vai ter um resultado eficiente, que é isso que a alunação de Virgem pede da gente, né? Eficiência. Por quê? Porque a gente vem se modelando, a gente vem se aprimorando, se aperfeiçoando, porque o Sol vai entrar em Libra. A gente vai ter a lua nova em Libra no dia 25/9. E aí, quando a gente se melhora, quando a gente se conhece, quando a gente se entende, a gente consegue ir para a relação, para viver com o outro, para trocar com o outro, que é o que Libra fala, né? Libra fala das parcerias, do casamento, né? De fazer acordos, de viver essa união e esse espelho, eu e o outro. Então eu preciso me conhecer para também não sair confundindo, achando que coisa, né? Misturando as estações aí do eu e do outro. Então essa lua minguante em Gêmeos está pedindo isso, né? Fale menos, ouça mais, né? Mesmo porque tanto o Sol quanto a Lua estão fazendo um aspecto tenso, desafiador, conflituoso com Netuno, que é um planeta que fala do sonho, da fantasia, mas também de coisas nebulosas, de enganos. Então, a gente vai precisar ficar bem atento com aquilo que a gente pensa, com as nossas ideias, com as nossas crenças, né? Toda a parte racional, lógica, aquilo que faz sentido pra gente, né? Então, por isso que eu falei, avalia se o que você está se conectando tá te trazendo benefício ou não, tá sendo eficiente, tá tendo utilidade na sua vida ou não. Porque podem haver essa semana alguns enganos, né? A gente pode ficar um pouco com os pensamentos confusos, né? Tomar cuidado pra gente não estar mentindo pra gente mesmo, né? O auto-engano aí. E para não ter fugas, né? Fuga do que realmente interessa, né? E vai ter essa propensão, né? Da gente querer fugir, da gente ter pensamentos, da gente poder organizar eles, mas da gente querer fugir dessas ideias, né? Então, aqui a dica é você silenciar mesmo, né? O Netuno também fala desse silêncio, dessa contemplação, de você silenciar a mente, silenciar para o externo, né? Mas você poder falar de meditação. E eu acredito que a meditação, como diz a minha lindíssima prof, Márcia Marins, a meditação é meditar, me falar, né? Me dizer. Então a gente pode ter essa conversa interna, silenciando para o externo e podendo ficar com as nossas informações, com os nossos conteúdos que fazem sentido pra gente. Legal? O Sol também essa semana faz um bom aspecto com Plutão, então ajudando a gente a fazer, a reestruturar esses pensamentos, essa linguagem, essa comunicação. E vai estar, assim, com esse aspecto mais turbulento, né, de possíveis enganos na fala, na comunicação, ou desentendimentos, até porque o Mercúrio está retrógrado, né? Ele segue aí, ele começou a retrogradação dele recentemente, e o Mercúrio retrógrado nada mais é da gente reavaliar a nossa comunicação, aquilo que a gente fala, né? Como a gente se expressa e também como a gente ouve, como a gente recebe as informações. Ele fala dessa troca. Aqui também revendo documentos, revendo papelada, né, estudos, pequenas viagens que podem ser reavaliadas, né, mas tudo falando desse movimento, dessa troca, de como você interage com o meio, né, e que conteúdos você leva e que conteúdos você absorve. Ele está retrogradando, então ele já tinha passado
e feito um aspecto desafiador com Júpiter, quando ele caminhava direto, né? Falando assim, olha, fica atento, né? Porque às vezes podem ter muitas convicções, ideais, ter exageros, né? Ali com o Júpiter em Áries, excesso de imposição, de você querer pôr a sua verdade, ou você não estar fazendo isso, né? Podem ser as duas polaridades. E agora, quando ele retrograda, ele encontra esse planeta de novo. Então, nessa semana, a gente também vai ter essa energia aí de Mercúrio conversando ali com Áries, mas com o Júpiter em Áries. Mas eu enxergo isso aqui como, muito mais como uma possibilidade, que acho que foi o que eu falei lá atrás, da gente rever os nossos valores, as nossas crenças e a gente ser ético naquilo que a gente expressa, né? A gente poder buscar a nossa verdade, entendendo que não existe uma verdade única, né? Eu tava pensando hoje no banho, falei, nossa, todo mundo tem razão, né? Ai, como assim todo mundo tem razão, né? Não tem um que tá certo, outro que tá errado. Não, todo mundo tem razão, todo mundo tem um racional, todo mundo raciocina. Então todos temos razão. E é você compreender isso, né, com esse Mercúrio retrógrado, falando com o Júpiter, é você respeitar também a opinião do outro, a forma como ele chega nas decisões, nos argumentos dele, e não desvalidar isso porque só discorda de você, né? E aí, com o Sol entrando em Libra, a gente pode começar a aprender a conviver com o outro em equilíbrio, em harmonia. Como eu falei, o Sol entra em Libra no dia 22/9 e a regente de Libra, que é Vênus, vai estar bem marcada nesse ingresso, né? Primeiro porque ela já rege o signo de Libra, então Vênus, né, o planeta que fala da beleza, da harmonia, da estética e da ética, né, e das artes, vai estar ali também entrando no signo de Libra no dia 29/9. Então a gente está tendo uma caminhada, né, um direcionamento então desse aperfeiçoamento da lunação de Virgem, agora minguando, né, podendo reavaliar, ver o que é que fica, o que é que vai embora, lua minguante, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, silenciando a mente, né, se conectando então com esse Netuno de uma forma positiva, que a gente não se engane, que a gente não minta pra gente mesmo, que a gente possa, né, reavaliar nossa comunicação para que nós possamos ser éticos, né? E aí a Vênus vem ali bem potente, mas aí a gente entra em detalhes quando for a lua nova de Libra. Mas agora ela fez, né, nesses últimos dias, dia 15, 16, 17, uma quadratura com o Marte. Então Vênus em Virgem ainda, quadrando o Marte, que também está em Gêmeos, né? Então é entrar nesse equilíbrio, né, do feminino, que é Vênus em Virgem, né? Mais feminino que isso, impossível, que é a inteligência da organização do feminino, né? De colocar as coisas em ordem, de ser aquela energia de sustentação, de aprimoramento, né? De servir, né? O servir que tem o feminino, e o Marte em Gêmeos, que é aquele masculino projetivo, que se comunica, que explora, que é curioso, que vai em busca de alguma coisa, né, intelectual também. Então os dois ali a gente vai ter uma oportunidade de poder equilibrar essas duas energias, colocar as duas em atividade sem uma, né, competir com a outra, mas vai ter essa energia de competitividade. A saída aqui é romper com estruturas muito rígidas, é você poder inovar, trazer um olhar novo para essa relação de masculino e feminino, porque eles fazem, a Vênus está fazendo um aspecto positivo com o Urano, que está em Touro, né? Então é uma desconstrução, é fazer de forma nova, de forma inovadora, disruptiva, que a gente possa sair então de uma certa teimosia. Para quê? Para que a gente possa deixar de ser tão crítico
com as falhas dos outros, né? Parar de apontar as falhas dos outros, a não ser que seja para aperfeiçoar, para aprimorar, para, né, poder trazer ali um crescimento, e conosco mesmo, né? A gente poder olhar para as nossas falhas como aprendizados, como alavancas, para a gente poder desconstruir o que não serve mais e reconstruir novas formas, né? E aqui, inclusive, novos valores, novo alto valor, nova percepção de si mesmo. Então, essa é a pegada da lua minguante, né? Que vocês possam, então, aí filtrar um pouco mais e desapegar daquilo que não serve mais, né? E para que a gente possa finalizar aí o inverno, entrar nesse equinócio de primavera, para que a vida renasça e a gente possa, né, viver em comunhão aí com o outro da melhor forma possível. Excelente semana de lua minguante para vocês.